Vamos aqui dar continuidade então, pessoal, a mais uma aula, mais um vídeo sobre as questões da VUNESP que foram aplicadas na prova do último dia 12 de fevereiro de 2023 para o concurso de técnico de enfermagem da Unicamp, né? Então, fique aqui comigo, vamos assistir até o final. As informações que serão passadas aqui, eu tenho certeza que serão de suma importância para você que está estudando para prestar concurso público por todo esse Brasil. E antes de começarmos, uma coisa muito importante, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, bora começar, pessoal. Vamos à nossa próxima questão, né? Uma paciente de 55 anos participou de uma atividade de verificação casual de glicemia capilar em uma unidade básica de saúde. Ela informou que se encontrava, em jejum de 8 horas e foi observada uma taxa de 280 miligramas por decilitro. Vamos sublinhar, isso aqui é importante, gente. Diante desse resultado, o técnico de enfermagem deve. Então, como é uma prova voltada para o técnico de enfermagem, né? A pergunta é para ele, né? Para essa categoria. Letra A. Avisar para a paciente que está tudo bem. E está tudo bem, pessoal, para nós que estudamos e sabemos os valores de referência, né? Aí para uma glicemia normal e uma glicemia alterada, não está tudo bem. Essa glicemia, inclusive, o paciente estava em jejum de 8 horas, né? Então, pior ainda. É um paciente diabético, né? E esse diabetes, ó, ele está descompensado, não está controlado, tá bom? Então, não está tudo bem. A questão já está errada, a gente poderia parar aqui mesmo. Mas vamos continuar. Para não assustá-la e recomendar fortemente a adoção de medidas de controle dietético da glicemia. Então, não é essa a alternativa. B. Solicitar que ela retorne à unidade dentro de 2 dias, ou seja, está com a glicemia lá em cima, vai pedir ainda para aguardar 2 dias e depois retornar para a unidade. Não, né? Para fazer nova verificação da glicemia capilar e confirmar o resultado. Não. C. Investigar a veracidade da informação do jejum da paciente, já que o resultado é incompatível com essa condição. Vocês acham mesmo que o profissional vai ficar questionando, pessoal, vocês não, a banca, né, que colocou a alternativa, questionando se é verdade ou não que ele estava em jejum, independentemente disso, né, se estava ou não em jejum, é um valor muito alto, tá bom, pessoal? Então, não. D. Comunicar o resultado à paciente e à enfermeira da equipe para que sejam adotadas as medidas previstas no protocolo da unidade para essa situação. Correto, né? Tem que avisar, sim, ao paciente, né? Ele precisa ser informado a respeito do valor, é direito dele, até para saber como que está a condição de saúde, né? Poder passar para a enfermeira essa informação e ela conversar com esse paciente, correto? Então, o técnico fez o papel dele corretamente de aferir, né, informar a paciente, informar a enfermeira e dali em diante, o enfermeiro ou a enfermeira vai orientar essa paciente ou esse paciente com relação às medidas a serem tomadas, né? E letra E, encaminhar a paciente para uma unidade de urgência imediatamente para receber insulina. Não, pessoal, não é uma situação de urgência, né? Ele não está, por exemplo, numa cetoacidose diabética, né? Não está em coma hipoglicêmico, não é necessário isso daqui, tá? Então, vamos lá, vamos marcar aqui a alternativa correta, a letra D, muito tranquilo, né? Mas, claro, o candidato tem que prestar atenção em todas essas informações, né? Em todos esses detalhes aqui, para não comer bola. Mais uma questão, olha lá. No pós-operatório de uma mamoplastia, foi recomendado que a paciente fosse mantida na posição de Fowler. A respeito dessa conduta, é correto afirmar que. Então, isso aqui é importante, galera, sublinharmos, né? Ó, posição de Fowler, né? E pós-operatório de mamoplastia, retirada
da mama de forma completa ou apenas o quadrante. A gente não sabe se é bilateral, unilateral, que a questão não falou, mas então isso não vai ser tão relevante assim, né? Vamos para as alternativas. Letra A. Na posição de Fowler, a paciente ficará parcialmente sentada por meio da elevação da cabeceira da maca a um ângulo entre 15 a 30 graus, né? Na verdade, a posição de Fowler, né? Na posição de Fowler, a paciente ela vai ficar sentada, só que a cabeceira vai ser elevada, não entre 15 e 30 graus, e sim entre 45 e 60 graus. Então, essa alternativa está incorreta. B. A posição de Fowler provoca pressão sobre o diafragma e a musculatura abdominal, promovendo o relaxamento dos músculos da caixa torácica. Não, não é verdade, né? Não relaxa os músculos da caixa torácica, né? Então, assim, há quando a pessoa, né, paciente, ele está inclinado, não está sentado 90 graus, eu inclino, então eu diminuo a pressão na região abdominal, né? E não aumento a pressão, eu diminuo ali a pressão sobre o diafragma. C. Para chegar à posição de Fowler, a cabeceira do paciente deve ser elevada de 45 a 60 graus, com os joelhos levemente elevados, mais baixos que a cabeceira. Sim, essa alternativa está correta. Tá bom, pessoal? Então, a princípio, a gente já vai deixar ela aqui como a alternativa de escolha. D. A posição de Fowler permite a elevação dos membros inferiores acima da cabeceira, pessoal. Os pés, né, as pernas vão ficar acima, né, do nível ali da cabeceira, prevenindo a ocorrência de trombose venosa pós-operatória. Não é verdade, né? Letra E, também conhecida como posição supina, a posição de Fowler, vírgula, adendo aqui, posição de Fowler não é conhecida como posição supina, gente. A posição supina, ela também é conhecida, né, como uma posição dorsal, né, deitada de costas. As costas estão apoiadas na superfície, então está deitado de barriga para cima. Assim como a posição ventral, né, é a mesma que a posição prona, tá bom? Bom, proporciona conforto ao paciente e combate a hipoxemia pulmonar. Não é verdade. Fowler, claro, né, ajuda muito na função respiratória, sem sombra de dúvidas, né? Mas aqui posição supina e Fowler não é a mesma, ok? Então, olha lá, pessoal, a resposta correta dessa questão, letra C. Aí, tranquila se a gente tiver essa informação, esse conhecimento, né? Bora, galera, continuar aqui com mais uma questão. Dessa vez é uma questão bem diferente das que a gente viu até aqui, envolve saúde da criança. Mas antes, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações, tá certo? Bora, gente. Uma criança de 6 meses deu entrada na unidade de pronto atendimento com quadro de diarreia moderada e está em observação e recebendo reidratação oral. É aquele soro, a soroterapia, né? No caso de desidratação, por via oral. Durante o tratamento, o técnico de enfermagem deve ficar atento aos sinais de desidratação, entre eles, então, olha só, alguns pontos importantes nessa questão, né? Uma criança de 6 meses de idade, com quadro de diarreia moderada, né? Está em observação, já está fazendo a reidratação oral, ok? Bom, o técnico de enfermagem, ele deve estar atento a quê, gente? Sinais de desidratação. É isso que a gente vai procurar nas alternativas para escolher uma só, né? Letra A, boca e língua secas. Vamos pensar. Boca e a língua secas. Elas caracterizam, por exemplo, um quadro de desidratação? Sim, né? Ou também o tempo quando está muito seco, né, com baixa umidade, a boca, a língua, né, as mucosas, enfim, ficam bem ressecadas. Só que aqui, então, a gente já pode considerar a letra A, porque elas caracterizam um quadro de desidratação, não é verdade?
B, óleos lacrimejantes. Se uma criança está com desidratação, né, por conta da diarreia moderada, não é uma diarreia leve. E criança a gente sabe que ela desidrata muito fácil, gente. Perde líquido, né, muito rápido, muito fácil, mais do que um adulto. Ainda mais se a diarreia ela é importante, tá? Então, óleos lacrimejantes não vai caracterizar um sinal de desidratação, muito pelo contrário. Ainda mais assim, por exemplo, se for uma desidratação grave, ela vai chorar sem lágrimas, né? Então a gente tem aí uma diminuição na quantidade, no volume de líquido corporal. Então não tem sentido. Letra C. Expressão facial de dor, isso não é um sinal de desidratação, né? Então a gente já elimina. D, aumento de diurese é o contrário. Se ela está desidratada, vai diminuir aí a diurese, ela vai ter uma oligúria, né, por exemplo. E letra E, abaulamento de fontanelas, também é o contrário. Seria depressão de fontanela, né? Ou de fontanelas. E não o abaulamento. Abaulamento estaria presente, por exemplo, num quadro aí de hidrocefalia, né? Aumento da pressão intracraniana, ok? Bom, então uma questão simples, assim, eu julgo como uma questão muito simples da banca VUNESP, essa daqui, né? Então, vamos seguir agora para a próxima questão, pessoal. Questãozinha clássica sobre a Covid-19. Aliás, você, candidato que está se preparando para concurso, estudando, se dedicando, esse é um tema que não pode faltar, né? Então, desde a pandemia, as bancas têm cobrado muito esse assunto. No nosso curso preparatório, por exemplo, que é voltado para os concursos da região de Campinas, nós temos um módulo somente sobre esse assunto. Exatamente por saber que as bancas têm explorado muito esse tema, tá, pessoal? Então, assim, não abram mão desse assunto, estudem. Quanto mais informações vocês puderem adquirir a respeito da Covid-19, atrelada aí à assistência de enfermagem, melhor, tá bom, galera? Vamos ver a questão, né? Então, a umidificação do oxigênio para administração via catéter nasal ao paciente com Covid-19. Então, o que é importante aqui a gente sublinhar? Vamos ver, ó. Aqui a gente poderia sublinhar a umidificação do oxigênio, para a gente não esquecer, né? Via catéter nasal e Covid-19. Bom, letra A. Pode ser dispensada se o volume oferecido for superior a 5 litros por minuto. Não tem nenhuma ligação com isso, não tem o menor sentido, né? Dispensar porque é acima de 5 litros por minuto, né? Aliás, hoje, né, muitas instituições nem têm mais utilizado o umidificador, né, durante a suplementação de oxigênio por conta do risco de contaminação, né? Enfim. Então, aqui não tem sentido, tá? Letra B. Está contraindicada porque aumenta a produção de aerosóis. No caso da Covid-19, especificamente, sim, né? Sim, porque qualquer procedimento que for gerar, né, partículas, aerosóis, o oxigênio ele sai com uma certa pressão ali, né? Aquele fluxo de oxigênio que sai em direção, né, ao dispositivo ali, a máscara, o catéter, enfim, ele sai com uma certa pressão. Então, ele está umidificado, aquele oxigênio, por exemplo, né, com aquela pressão, ele vai dispersar aerosol, não tem jeito. Então, essa afirmativa aqui, ela está correta, né? E a gente sabe que Covid-19, quanto menos a gente produzir, né, quanto menos expuser os outros a um risco de produzir aerosol, gotículas, melhor. C. Causa diminuição do volume inspirado e reduz a saturação de oxigênio, né? Não é verdade, né? A oxigenação, ainda que eu umidifique o oxigênio, né, de forma alguma, é só para melhorar a absorção, não pela mucosa, né? Não vai reduzir a saturação de forma alguma, nem o volume inspirado, né? D. Objetiva impedir o colapso alveolar causado pelo aumento das secreções pleurais.
Não, a umidificação, ela não vai impedir colapso alveolar nenhum. Para isso, a gente tem que colocar pressão positiva dentro do alvéolo, né? E a umidificação ali, ela não vai ter esse papel, de forma alguma, não tem esse poder, né? Não é. Sim, um paciente que está sob respiração, está com ventilação mecânica, né, ali recebendo uma pressão positiva para manter o alvéolo, impedir que o alvéolo colabe, por exemplo, né? Letra E, protege o sistema cardiocirculatório da sobrecarga decorrente da hiperóxia. Hiperóxia seria a concentração elevada de oxigênio, né, na corrente sanguínea. Então, ele protege o sistema cardiocirculatório, né, a umidificação protege, da sobrecarga decorrente desse excesso, né, esse excesso de oxigenação. Não tem nenhum sentido isso, tá, pessoal? Realmente é contraindicado no caso de Covid-19 por conta da dispersão de aerosóis, ok? Então, tá aqui a alternativa correta. Essa é uma questão que eu gostei, achei bem interessante, né? Ela tem a ver com um manual da Anvisa que fala sobre segurança do paciente, medidas de controle de infecção, né, de prevenção de infecção, tanto do trato urinário, respiratório, né, sistema circulatório também e cirúrgico, né, a infecção relacionada, né, ali ao ato cirúrgico. Então vamos ver. Para diminuir o risco de sepse em paciente internado em unidade de terapia intensiva que usa sonda vesical de demora, deve-se considerar então vamos sublinhar aqui, ó, ele está falando de diminuir o risco de sepse, né? É importante para a gente não se perder, tá? E está falando do uso de sonda vesical de demora. O que a gente deve considerar, pessoal? Letra A. Higienização das mãos do profissional, sempre, para qualquer procedimento. A gente tem que ter isso em mente, né? O manual deixa muito claro de segurança do paciente, né? Hoje é um assunto muito batido. Higienização das mãos, sempre, né? Segurança do paciente. Então, higienização das mãos do profissional de enfermagem, responsável por seus cuidados, e uso de luvas estéreis. É aqui que vai pegar, ó. Luvas estéreis para o manuseio do sistema fechado de coletor. Eu não preciso de luva estéreo para manusear o coletor ali da CVD, do CVD, do cateterismo vesical de demora, né? Tem a sonda, né, ou catéter, como queiram, né? Está conectado a um sistema fechado e logo lá na extremidade, na ponta, tem o coletor, que é onde vai armazenar a urina, a diurese, tá? Então, não preciso de luva estéreo para isso, é luva de procedimento para manusear, ok? B. Antisepsia da pele do paciente com clorexidina para introdução da sonda e da extensão diariamente como ação de limpeza. Eu não tenho que passar clorexidina ali na extensão diariamente após a passagem de sonda, né? É só ali no meato urinário, né? No meato uretral, a partir do momento que eu passo essa sonda, tá? Então, a antisepsia, ela vai ser feita ali de início, passou a sonda, ok. É claro que diariamente precisa ser inspecionada aquela região para fazer uma limpeza, sem sombra de dúvidas, né? Mas ali a antisepsia, ela deve ser feita antes de introduzir a sonda, né? E não diariamente, muito menos, né, na extensão da sonda, de forma alguma, tá bom? E mesmo ao introduzir a sonda, né, ali uma única vez, né? Não é botar, tirar, introduziu, não é para ser feito de forma alguma a antisepsia na extensão da sonda, tá? Só no meato da uretra ali, tá bom? Urinário. Então, letra, aqui tá errado, né? C. A seleção do melhor lugar para a passagem da sonda e a aplicação de pomada anestésica na entrada da uretra nos 3 dias subsequentes à retirada da sonda. Então, retirou a sonda, vai ficar passando anestésico ali na uretra? Não, né, pessoal? Não.
a gente passa no momento que vai introduzir para dar aquele alívio. D. Avaliação diária da necessidade de permanência do catéter e retirada do artefato o mais rápido possível. Isso é verdade. Esse manual de medidas de prevenção de infecção, ele fala sobre isso. Que o catéter, ele deve permanecer assim como o venoso também, pessoal, né? Assim como a intubação também. Deve permanecer apenas durante o período, durante o tempo que for necessário, né? E ser retirado, ser removido quanto antes, né? Quanto mais cedo tirar, melhor. Porque aí a gente evita um quadro infeccioso. É um corpo estranho que está ali, né? E vai acumulando secreção, as bactérias da própria flora que já estão ali, né? Elas vão formam biofilme, né? E fora as que vêm do ambiente externo. Então, realmente, quanto mais cedo retirar, melhor, né? Então, essa alternativa aqui estaria correta. Letra E, desinsuflação periódica do cuff, ou seja, né? Insufla, desinsufla, insufla, desinsufla, né? E reinsuflação subsequente para alívio da pressão sobre a mucosa como estratégia para evitar lesões, de forma alguma, né? Então, claro, o cuff, ele deve ser insuflado com a pressão adequada, nem para mais e nem para menos, né? Para mais porque pode lesionar ali aquela mucosa local, né? Enfim, né? E acabar lesionando o tecido. E para menos porque não vai prender a sonda, ela vai acabar saindo, tá? Bom, então simples a questão, eu não achei complicada, mas realmente requer uma atenção aqui e conhecimento principalmente aí por parte do candidato, tá bom, pessoal? Então, letra D. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Continuem acompanhando o nosso canal. Nós viremos com novidades, novos conteúdos que com certeza vão agregar muito para a sua estratégia, para a sua rotina de estudos, né? Vai trazer muitas informações importantes para você que está estudando para concurso, que apenas quer só buscar informações para se atualizar, aplicar isso na sua vida diária, assistencial. E lembre-se, conhecimento não tem dono. O limite é você quem põe, tá certo? Não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos vemos muito em breve nos nossos próximos vídeos. Muito obrigada!